Olá, pessoal. Que bom estar aqui de volta com vocês. Obrigada por estarem aqui acompanhando a gente. Mais esse papo de pandemia, né? Hoje, em especial, a gente vai falar aí sobre os adolescentes, né? Que estão sofrendo bastante aí na pandemia. Aliás, todos nós, né, estamos aí tendo que nos adaptar. Estamos nessa fase de readaptação aí permanente a essa nova realidade. E os adolescentes estão também tendo que se adaptar e é uma fase já de muitas mudanças. E, enfim, então, hoje a gente escolheu tratar desse assunto, né? Essa é a nossa 7ª edição do Papo de Pandemia, né? Que traz esse tema, adolescentes confinados, mentes aborrecidas, né? Faz parte dessa semana aí que a gente teve, essa semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, fez 30 anos, e daí a gente começou, teve uma série de atividades aí essa semana, enfim, várias atividades aconteceram, a gente publicou uma série de matérias também lá no nosso portal Vida e Ação, vidaeação.com.br, e daí a gente quis hoje convidar aqui duas experts nesse tema, adolescentes, para bater esse papo com a gente. Então, a gente convida para essa live de hoje aqui duas especialistas em adolescência, né? É a psicóloga e aqui na ordem, a Simone Matos, que ela é psicopedagoga, psicolinguista e terapeuta de família. Ela é diretora também da Palavra Mágica. E temos aqui também a Renata Bento, que ela é psicóloga, psicanalista, e ela é especialista e perita aí na área de família, né, de vara de família. Então, elas duas acompanham muito de perto essa questão dos adolescentes, estão sempre enfrentando aí, acompanhando como está essa pandemia, esse pandemônio aí na cabeça de um monte de adolescentes aí, imagino também com um monte de famílias. Então, eu gostaria, primeiro, de agradecer a vocês, muito obrigada de estarem aqui hoje, Simone, Renata, obrigada de vocês aceitarem esse convite. Obrigada pelo convite. Então, também quero agradecer muito, eu acho que a oportunidade do diálogo, né? Produzida, gerada nos espaços possíveis, é sempre incrível. Então, estou muito feliz de estar aqui com a Renata e com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço vocês aceitarem. A gente, para essa live, assim, a gente fez uma divulgação especial aí junto aos pais, educadores, né? Responsáveis aí pelos adolescentes, porque eu acho que é um tema muito importante que a gente acho que está trazendo hoje, e eu percebi que muitas mães, né, eu também sou mãe de adolescente, eu percebo o quanto a gente precisa de mais informação, de mais conhecimento, e até para trocar um pouco as nossas dores. Será que na casa da outra pessoa também é assim? Será que lá o filho também faz? Será que o outro faz? Ah, não, será que é só o meu? Será que é só a minha? Enfim, eu acho que os pais, de certa forma, eles ficam um pouco também nessa angústia, né, de saber será que esse é um comportamento típico ou é só do meu? Ou, enfim, e vocês que são especialistas podem esclarecer isso tudo para a gente aqui hoje. Eu quero agradecer aqui, a gente já está com várias pessoas já acompanhando aqui, Viviane Lopes também, que é mãe da adolescente, que eu sei, Adriana Aires, obrigada de estar aqui, Marcelo Brandão, Dora Abreu, obrigada, gente, de estar aqui, Jocely Brantes, muito obrigada, viu, de vocês acompanharem aqui a nossa live. Tem mais gente entrando e ao longo do percurso a gente vai voltando para atualizar o pessoal. Bom, então eu antes de entrar no nosso tema de hoje, né? Eu quero, quem tiver dúvidas pode escrever aqui no nosso chat e a gente vai ao longo da conversa, a gente vai tentando responder todo mundo, né? Participem aqui, mandando as suas perguntas. Lembrando que essa live ela é transmitida no Facebook, ela também depois vai ser transmitida também pelo nosso YouTube e pelo nosso Instagram. E, bom, e também pedir para vocês acompanharem lá nossas redes, né? @Vida e Ação no Instagram e no YouTube. Bom, e eu queria, para quem não sabe, quer dizer, algumas pessoas que não acompanharam outras lives, meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, sou empreendedora, consultora em comunicação, reinventante, meio aí dona de casa e
que é um papel mais ou menos que eu faço, e um pouco ansiosa também, né? Mas uma ansiosa produtiva aí, querendo trazer novidades e compartilhar e aprender coisas novas, trazer gente do peso, da competência e da qualidade da Simone e da Renata, para a gente aprender um pouquinho mais com elas também. A gente que é mãe de adolescente também tem muita coisa que aprender no dia a dia, porque não vem com receita, né? Não vem com bula, né? E cada fase é uma fase e a gente está sempre tentando entender e acompanhar esses movimentos, né, da adolescência. Bom, a Clarinha, inclusive, minha filha, ela é autora aí dos cards aí que a gente faz no nosso papo de pandemia, que foi uma habilidade aí que ela começou também a desenvolver durante a pandemia, né, no tédio da pandemia, do adolescente dentro de casa, que eu acho que é importante, a gente também vai poder falar um pouquinho sobre isso aí mais à frente. Bom, em 2016 eu criei o Videação, a gente fala de temas que interessam a todo mundo, né, saúde, bem-estar, qualidade de vida, atitude sustentável, porque assim, a gente sabe que não é só cuidar da gente, né? A gente tem que cuidar do outro, tem que cuidar do planeta, enfim. E quando o site completou 4 anos, em junho, a gente viu que todo mundo estava fazendo live, vamos começar a fazer também, vamos trazer gente bacana para falar e para compartilhar com a gente aqui. E também para a gente poder interagir mais com o nosso público, né? A gente vai fazendo isso aqui até o pessoal ir chegando, porque aí o pessoal daqui a pouco já está mais pessoas aqui acompanhando e não perdem nada aí do que elas têm muita coisa para dizer aqui para a gente. Bom, então a gente está iniciando hoje esse bate-papo aqui com a Simone Matos, que é psicopedagoga, com a Renata Bento, que é psicanalista. E o nosso assunto de hoje, nosso tema de hoje é adolescentes confinados, mentes aborrecidas. Será mesmo? Será que os nossos adolescentes estão mais aborrecentes ou não? Ou eles estão muito aborrecidos, ou eles estão muito entristecidos? O que está acontecendo com a cabecinha dos nossos adolescentes? Então, para esse momento, Simone, eu vou pedir a você que acompanhe a gente aqui, eu vou bater um papo primeiro com a Renata nesse primeiro bloco, depois eu te chamo aqui para a gente continuar a conversa, mas, por favor, fique acompanhando aqui a gente, que a gente já te chama, tá bom? Não vou perder nada, vou ficar. Tá bom. Tá joia, querida. Vamos ficar aqui na tela, eu e a Renata agora. Então, Renata, você atua, né? Você é psicanalista, psicóloga, tem muita experiência, muita coisa para contar para a gente, é especializada, né, em adolescentes. A gente já teve, inclusive, no nosso site, algumas coisas da Renata, a gente acompanha o trabalho dela, ela é uma das maiores especialistas que a gente tem aqui no Rio, talvez aí no Brasil, nessa área que atua muito com essa questão nas varas de família, com questões muito sérias aí, muito críticas. Então, é uma pessoa que está hiper antenada e muito preocupada, eu tenho certeza, com a questão dos nossos adolescentes. Bom, Renata, eu queria introduzir, antes da gente introduzir aqui nosso assunto, eu queria trazer uns números que a gente deu essa semana no nosso site. Bom, os 30 anos do ECA, né, que a gente acabou de falar há pouco, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fez no dia 13, agora 30 anos, né, que foi lançado, e foi aí em meio a essa maior calamidade pública, sanitária dos últimos anos, dos últimos 100 anos aí no mundo, e todos nós estamos vivendo, né, por conta disso, momentos de muita angústia, ansiedade, medo, principalmente muita incerteza em relação ao nosso futuro. E se já é ruim para a gente, que é adulto, imagina para quem é adolescente, né, que já vive aí uma intensa ebulição aí, né, emocional, psíquica, enfim. Talvez eu queria que você explicasse melhor para a gente como é que é isso. E eles estavam descobrindo o mundo, né, na fase de descobrir o mundo, de repente, todo mundo aprisionado dentro de casa, acabou a brincadeira, ninguém mais vai para a rua, e como assim? Né? Então, no momento que eles mais queriam estar livres, estar soltos, estar vivenciando novas coisas, novos amigos, eles tiveram que ficar dentro de casa. Teve recentemente, a gente divulgou um levantamento chamado Juventudes e a Pandemia do Coronavírus,
e que entrevistou em maio pela internet 33.688 brasileiros de 15 a 29 anos. Então, aí, adolescentes e jovens. Mostrou que os efeitos da pandemia podem ser devastadores aí para os planos e sonhos desses adolescentes e jovens no Brasil. 7 em cada 10 jovens brasileiros afirmam que seu estado emocional piorou por causa da pandemia. Saúde em risco, isolamento social, escolas fechadas, tudo isso é apontado nessa pesquisa sobre como as consequências, né, da pandemia de Covid-19 impactam as rotinas e os sentimentos desses jovens. E os sentimentos mais marcantes, né, Renata, nessa pesquisa, dizem que são a ansiedade, o tédio e a impaciência. Então, Renata, eu gostaria que você começasse comentando para a gente os resultados dessa pesquisa aí, rapidamente, né, e que você pudesse explicar para a gente sobre o ponto de vista da sua experiência clínica, né? Imagino que você deve estar atendendo muitos adolescentes aí nesse período, né, de confinamento. Explicasse para a gente quais as consequências negativas e positivas, se elas existem, que isso tudo pode trazer para a formação desses adolescentes, desses jovens. A pesquisa traz justamente essa questão da ansiedade, do tédio e da impaciência, né, que já são questões comuns ao próprio adolescente, né. Eu acho que é importante contextualizar um pouquinho a questão da adolescência, porque é uma travessia, assim, muito, muito solitária. A gente acha que o adolescente, ele é muito feliz, ele é muito expansivo, mas não é bem assim, né? O adolescente, ele tem um sofrimento, ele tem uma impotência muito grande, porque ele tem uma força, mas ele não sabe muito bem o que fazer com aquilo, e ele tem toda uma travessia para ser feita, né? Como se fosse uma ponte que ele tivesse que chegar do outro lado. Então, ele deixa a infância, que é justamente esse momento onde está todo amparado, né, pela família, e aí ele atravessa uma ponte meio sozinho, meio contra a família, para poder formar a própria identidade, e então chegar na fase adulta. O que aconteceu foi que a pandemia deu uma rasteira, né, assim, em todos nós, né, em todos nós seres humanos, né, falando assim. E para os adolescentes, é curioso, assim, porque primeiro que a demanda aumentou, né, de atendimento, né, atendimento clínico, e alguns gostam dessa parte de poder ficar enfurnados realmente dentro do quarto, grudados no seu celular ou no seu computador. Outros ficam apavorados porque gostariam de estar fazendo a social, gostariam de estar encontrando os amigos, e agora esses encontros, eles são virtuais, é o que se pode ter, né? Uhum. Então, na verdade, assim, os impactos são muitos, porque o adolescente, ele precisa interagir com outros, ele precisa de um grupo, ele precisa fazer parte desse grupo, e esse grupo é fora da família. A família, na verdade, é um apoio, né? É um continente que vai justamente amparar esse adolescente durante toda essa travessia, né, com esses... Porque eles não têm recursos, né? Muitos recursos, alguns mais, alguns menos, e a família teria que dar esse amparo. E o adolescente fica instável, então a família tende a dar mais a estabilidade. Só que, voltando para a questão da pandemia, né, é um momento em que desestabilizou toda a família também, né? A pesquisa também aponta para questões financeiras, para questões de trabalho dos pais. Então, tudo isso gera uma insegurança a respeito do futuro deles, né? Se, de repente, eles têm toda uma expectativa de futuro, de profissão, de repente, tudo isso teve que ser repensado. E a gente ainda não sabe como é que vai sair disso tudo, né? E a adolescência, na verdade, ela é um palco onde ela, assim, digamos, ela é uma última oportunidade, né, para poder encenar todos esses aspectos infantis, assim, de forma muito aberta, né, digamos assim, o retorno do Édipo, né, então todos aqueles conflitos infantis, eles retornam no período da adolescência, que antes da adolescência, então, assim, um períodozinho antes, fica numa fase de latência, então isso tudo fica muito adormecido, chega na adolescência e isso explode. E aí, como é que vai dar conta disso em casa, né? E aí, eles também, na pesquisa, apontam
não é o problema que eles têm, não é a questão da infraestrutura, né, mas a dificuldade de organização, que eles são meio incapazes, né, tem alguns falando sobre isso na pesquisa, e o equilíbrio emocional, o quanto que é difícil manter uma mente adolescente que já é uma explosão marcada pela própria adolescência, que são os aspectos emocionais, junto com a puberdade, que entra toda a parte hormonal, né, como é que vai manter um equilíbrio? Então, tudo isso é muita coisa para se pensar, né? E isso é importante a família saber, porque o adolescente, ele é aborrecente, mas ele, de fato, é aborrecido, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo com ele, ele não sabe quais são as mudanças que estão ocorrendo com ele. É o menino que a voz engrossa, a menina que menstrua, e aí... Muita transformação ao mesmo tempo, e ainda vem pandemia. Né? E a pandemia, que é o pandemônio, né, que a gente fala, todo mundo tem falado sobre isso, né, para poder conter todo mundo dentro da sua casa, né, e principalmente, eu acho que, assim, na questão, porque os adolescentes, eles precisam muito da família, né, muito que a família oriente, eles precisam dar distância, então a família precisa dar uma certa distância e privacidade ao adolescente, mas não pode deixar de supervisionar. Então, isso é muito importante para o adolescente poder se constituir. Ele precisa ter um espaço onde ele, de fato, possa se sentir seguro, já que tem tanta insegurança, né? Agora, a pesquisa também termina falando sobre a questão eles estão positivos em relação ao futuro, né? Só 34%, se não me engano, da pesquisa, né, aponta para um receio maior quanto ao futuro. O restante já está bastante, assim... acha que novos empregos acontecerão, novos rumos na vida. Então, o adolescente também tem isso, né? Tem muito essa expectativa de futuro, por mais que o futuro seja incerto, e de fato ninguém sabe mesmo, o adolescente tem uma ideologia, ele tem uma vontade de desbravar, né? Eu acho que isso é algo muito importante para fazer com que ele seja criativo o suficiente para seguir em frente, né? Porque isso vai passar. Sim, sim. E agora, Renata, esses números dessa pesquisa correspondem ao que você está vendo no seu dia a dia e na prática clínica dos adolescentes que têm te procurado? Enfim, você acha que corresponde a isso mesmo? Eles estão assim, são esses sentimentos? Ou você somaria mais alguma coisa pela sua percepção aí da sua prática? Os adolescentes falam muito do sentimento de se sentirem entediados, né? Eles têm às vezes, assim, de uma sessão para outra, né? Acontece muito de uma instabilidade. Se hoje eu estou me sentindo muito bem, na sessão seguinte já tem várias dúvidas acontecendo, né? Então, assim, isso eu acho que a marca não só da adolescência como instabilidade, mas desse momento que todos nós estamos submetidos a essa instabilidade, então ele acaba potencializando. Então, eu percebo que toda a questão da pandemia coloca assim, uma espécie de lente de aumento em questões que já existiam, né? E aí, então, ela é justamente colocada, né, assim, como é que isso vai se organizar? Como é que isso... Uma questão que já existia antes. Um adolescente, por exemplo, que já não gostava de estudar. Um adolescente que tinha dificuldade já de se organizar com a família. Então, tudo isso tende a aumentar. Acentua-se, né, na verdade, e aí a responsabilidade recai na pandemia. Ou começa a acentuar, ou cria-se novas questões, né? Assim, na verdade, novas questões que estavam ali, elas já estavam mais ou menos próximas, né? E aí, então, a pandemia, ela é, na verdade, um momento de start, né? Ela é um gatilho para isso acontecer. Então, aí puxando para a nossa segunda questão, você já comentou, né, da importância da família, porque o adolescente, ele quer o espaço dele, mas, ao mesmo tempo, ele precisa desse apoio familiar, né? Então, como é que a família pode colaborar para atenuar, talvez, toda essa confusão que está na cabeça desses adolescentes? E aí alguém aqui já está me perguntando como é que ficam os filhos de pais separados, que é super importante, né? Porque se a família é tão importante nesse suporte, quando você não tem os dois
pai e mãe junto, como é que você dá esse suporte? Aí a gente está falando da família tradicional, pai e mãe, mas a gente pode estar falando de famílias de diversas composições, né? Diversas estruturas familiares que a gente sabe aí que tem adolescente que é criado pelo avó, que é criado só pelo pai, ou que é criado por dois pais, é criado por duas mães, é criado por um pai e uma mãe, ou é criado apenas por uma mãe, ou é criado só por um pai. Enfim, como é que fica isso? Um dá conta de acompanhar tudo isso, ou pode ficar muito conflituoso? Porque já tem os conflitos naturais da adolescência, como você bem colocou. E como é que se deve proceder quem é o familiar, quem é o responsável por esse adolescente? Eu acho que uma separação deixa sempre marcas, né, nos filhos, né? E muitas vezes eu observo que a separação durante o período, por exemplo, da adolescência, é um período assim bastante conflituoso, né? Então isso fica muito mais incrementado. Agora, eu acho que a gente não precisa pensar sobre a questão de pais de famílias tradicionais e pais de famílias de pais separados. Eu acho que a gente tem que pensar no ponto de vista de família funcional. Às vezes, um casal conjugal que já não funciona mais, que não funciona mais como casal, eles conseguem manter uma parentalidade positiva e tudo vai muito bem. Né? Porque o grande problema do adolescente é porque ele tem uma mente muito instável, é que os pais entrem nessa instabilidade com eles, né? Que os pais também entrem na confusão. Sim. Então, se um casal justamente é separado, mas consegue manter, né, uma comunicação cordial, sem hostilidade, né, ou sem grandes hostilidades, consegue focar naquela relação para o filho, de algum modo, os problemas tendem a diminuir. Então, assim, a forma como o casal lida com a separação vai bater, assim, imediatamente na relação com o filho, na relação que o filho tem com os pais também. Né? Então, se tem um que é mais permissivo, e o adolescente também, ele testa, né? Agora, ele vai testando, a criança também testa, mas o adolescente, eles são muito inteligentes, né? Então, sim, o adolescente, ele vai testando, se tem mais facilidade na casa de um, ele pula para outra casa, se tem mais facilidade, ele volta, aí briga com um. Então, os pais, de pais separados, e de pais juntos também, precisam saber que as crianças e os adolescentes fazem esse tipo de jogo, isso é comum, né? E é importante que os pais tenham uma reserva de um espaço deles para que eles possam conversar sobre esses assuntos, porque o mais importante é uma família funcional, seja ela tradicional, homoafetiva, pais separados, mãe criando filho, pai criando filho, é uma família funcional, né, que pressupõe que você pode estar... Você tem respeito, você tem amor, você tem diálogo, você tem limite. Limite é muito importante, né? E hoje tem uma inversão muito grande sobre essa questão. Acho que os pais têm muito medo de perder o amor dos filhos, né? E aí eles se colocam no outro espaço, né? Na verdade, compensar o tempo inteiro, né? Pois é, na verdade, antigamente os filhos tinham, né, o medo de perder o amor dos pais, e, portanto, eles entravam muito mais na castração, né, como a gente fala, e aí eles acabavam se submetendo aos limites, né, enfim, às regras e normas em geral, e que vão burlar, que vão tentar ultrapassar, que isso também faz parte do período, né, mas os pais não podem inverter papel, né, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, cada um no seu lugar, né. Cada um no seu quadrado, né, Renata? Agora, além dos muitos direitos aí assegurados, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê 11 deveres, né? E entre eles está de conhecer e cumprir as regras estabelecidas, respeitar pais e responsáveis e frequentar a escola e cumprir a carga horária estipulada para a sua série. Mas será que os adolescentes estão maduros o suficiente para encarar esse isolamento social imposto pela pandemia e cumprir essas tarefas, os estudos dentro de casa? Como impor? Você acabou de falar, é importante impor limites. Como impor regras e limites no momento que a gente já está falando de tantas perdas para eles, perda dos amigos, perda do ambiente escolar, perda do joguinho de futebol, perda do balé, do jazz, da ginástica, perda de atividades que ele não pode fazer, não pode descer para o play, não pode ir na casa do amigo, não pode ir ao cinema, enfim, como lidar com tantas perdas e aquilo que a gente acabou de falar, muitas vezes o pai compensa o filho pelas perdas, já é natural dos pais fazerem um pouco isso nesses novos tempos que a gente está vivendo, mas dentro de casa, todo mundo confinado, já com esse conflito todo,
Como lidar com isso, Renata? Como impor essas regras e limites nesse momento? Essa questão de impor regras e limites, né, não tem a ver com rigidez, tem a ver com firmeza. Eu acho que isso é importante ficar claro, porque às vezes as pessoas podem acreditar que sendo rígido com os filhos que vão conseguir muito mais coisas, e não é por aí. É uma questão mais de firmeza mesmo, uma questão mais de mostrar como é que funciona aquele espaço, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, né, a questão da organização doméstica. As pessoas tiveram que começar a organizar a sua casa, né? Então, todas as pessoas vivem nessa casa. Então, todas as pessoas são responsáveis pela organização dessa casa, né? Só que isso não é tão simples assim de se colocar, porque nós, humanos, temos pulsões, né? Temos as nossas pulsões que vão... Não é uma questão de apenas de aprendizado e cognitivamente fazer aquilo, não é uma questão comportamental, é uma questão de entender que em alguns momentos realmente será difícil impor certos limites. E aí vai ter que ter muita conversa a respeito disso, né? Não acredito que nenhum adolescente esteja amadurecido para enfrentar isso, e nem acho que nós estamos também. Nós também estamos aprendendo. E eu acho que isso é importante. Lógico que um aprendizado de um adulto é diferente de um aprendizado de um adolescente, né? Mas estamos todos aprendendo. Até porque a gente tem mais ferramentas, né? Exatamente, tem mais vivência, mais experiência. Exatamente, mais experiência, né? E o adolescente ainda está construindo isso. Ele até pode achar que ele sabe muita coisa, mas ele ainda não sabe, ele ainda é muito frágil. Agora, tem alguns adolescentes que têm uma capacidade cognitiva bastante, assim, importante, e aí eles acabam não... A parte emocional, às vezes, fica um pouco encoberta. Então, esse desequilíbrio emocional, ele não aparece muito, ele vai aparecer daqui a pouco em alguns outros sintomas, né? Então, eles focam muito nas atividades, eles têm toda uma organização, mas aí vai aparecer em algumas outras coisas. Aí começam a arrancar cabelo, aí começam a roer unha sem parar, né? Então, todos os pais precisam estar atentos para os sintomas que vão aparecer, que, na verdade, aquele sintoma é um sinal de alerta para algo emocional que não está funcionando muito bem. O sono desregulado, Renata, assim, os adultos também estão enfrentando isso, também, né? O sono descontrolado, alimentação descontrolada, eles não fazem mais exercício, estão mais sedentários, a gente sabe que isso também interfere também, inclusive na imunidade, né? A gente sabe disso. Enfim, e o celular de uma hora para outra virou não só uma válvula de escape, né? Para encarar o tédio da quarentena, mas como virou também uma ferramenta muito necessária para as aulas online, porque muitos também não têm computador ou notebook em casa, ou tem um, o pai usa, ou a mãe usa, porque está trabalhando em home office. Então, eles estão cada vez mais ali, dependentes do celular, né, usando o celular para ter aulas. Então, esse uso excessivo, ele pode piorar mais esse cenário, ou seja, ele pode mergulhar nesse mundo que é um mundo irreal, é o mundo da internet, de coisas aleatórias e coisas superficiais que vão manter a mente dele distraído para ele não pensar nos problemas, entendeu? Eu queria que você falasse agora um pouco sobre o celular, porque assim, eu acho que é unanimidade em todos os casos de adolescentes, o uso excessivo do celular e como controlar esse tempo, né? O que fazer para controlar esse tempo de exposição excessiva aí ao celular? Eu acho que cabe justamente aos pais, né, colocar um limite também nesse uso do celular, né, porque e mesclar isso com outras coisas, por exemplo, jogos de tabuleiro dentro de casa, né, porque senão as crianças ficam muito focadas na tela, e não é só uma questão de entrar num mundo desconhecido, porque a internet é um mundo, é uma terra de ninguém, né, então você não sabe onde é que a criança, o adolescente está entrando. Além disso, tem toda uma questão de você ficar colado na tela mesmo, uma questão visual mesmo, de ficar colado nessa tela o dia inteiro. Então precisa mesclar com outras coisas, para que as crianças possam ter essa noção de dentro e fora, essa noção de internet e realidade, né? As crianças, os adolescentes vivem muito no Instagram, tem muito problema com a questão da imagem, né? A imagem que vai ser colocada. A autoimagem deles é fundamental, né? Exatamente. Então, é poder mostrar para os adolescentes como é que funciona a vida, né,
dentro do Instagram, além disso, então tem que puxar uma conversa com esses adolescentes para que eles possam ter um pensamento mais amplo, para que eles possam ter uma ideia, sabe, um pouco mais ampla sobre a vida, ampliar essa capacidade mesmo de pensar, e não deixar o adolescente tão focado nesse mundo, nessa terra de ninguém. Tem muitos problemas que acontecem pela internet. Agora, tem um outro lado dessa história. A tecnologia está nos ajudando, né? Olha Sim, só. muito, está aproximando as pessoas, né? Exatamente. Aproximando, ajudando. Então, eu vejo a questão da internet como uma necessidade de uma educação tecnológica, né, de poder entender como utilizar essa ferramenta de uma forma positiva, de uma forma saudável, né? Então, os pais precisam ter esse diálogo, precisam ter essa clareza que quando você dá um celular para o seu filho, ele está ali do seu lado, mas você não sabe onde é que ele está andando dentro daquele celular, você não sabe onde ele está indo. Então, essas coisas... eles querem muito essa coisa assim, a invasão de privacidade, você não pode mexer, não pode tocar no celular, é um objeto sagrado e você não pode tocar, porque senão é uma invasão de privacidade. Como lidar com isso, Renata? Eu acho que precisa explicar para eles que eles ainda não são adultos o suficiente, né, para poderem justamente cuidarem da própria vida, né, porque, inclusive, qualquer coisa que eles façam que represente alguma situação que não seja dentro da lei, os pais é que vão responder, sim, né, então é importante que os pais fiquem atentos, porque eles são responsáveis por aquele acesso que o adolescente está tendo, pelos lugares que eles estão passando. Então, não dá para o adolescente de só apenas dizer, olha, é uma invasão de privacidade. É claro que o adolescente precisa de privacidade, mas a gente precisa tentar entender um pouquinho como é que essas coisas funcionam, senão os pais podem ser realmente convidados a responder alguma coisa sobre um adolescente que fez algo que não sabia, ou que foi levado a fazer, ou que sabia, né? Então... E você, Renata, com essa sua experiência como perita em vara de família, você deve ver casos assim, desse tipo, né? Pais sendo responsabilizados porque não souberam dar o devido limite na hora adequada, correto? Às vezes, até os pais dão o limite, mas é porque o adolescente, ele precisa transgredir, né? Faz parte da transgressão, né? Faz parte desse processo de adolescência. Às vezes, assim, os pais dão limite, os pais, às vezes, nem imaginam que aquilo realmente esteja acontecendo. Eles falam, eles conversam, mas então isso é para a gente poder ficar atento, né, e ampliar ainda mais a conversa, falar ainda mais sobre isso, sobre essa educação tecnológica, que eu nem sei se existe uma forma de fazer isso, mas eu acho que é alguma coisa que poderia nós adultos também precisamos, né? Nós adultos também precisamos, mas eles precisam muito. Sim, agora, é também um instrumento para eles se comunicarem, né? Para eles fazerem as comunicações. A social deles agora virou através do WhatsApp, enfim, através dessas mídias sociais todas. É verdade, mas tem que ter horário, né? Tem que ter horário. Não dá para fazer isso de madrugada, né? Ficar agora, a madrugada inteira no celular. Uma coisa que você falou, Zaiane, sobre a questão de trocar o horário da noite, né? O que acontece? A rotina, ela organiza a nossa vida, né? A pessoa que sai para trabalhar, aqui para estudar, você tem hora para acordar, hora para trabalhar. Então, isso daí traz uma organização emocional muito importante na nossa vida, né? Tanto que a gente sabe que pessoas que não conseguem trabalhar um sinal de alerta para alguma coisa que não está funcionando. Então, e o trabalho do adolescente é estudar, né? É buscar essa interação na escola, é buscar esse aprendizado para a vida dele de adulto, né? Então, trocar a noite pelo dia é complexo, porque dentro de uma casa, será que todos trocam a noite pelo dia? Como é que funciona essa casa, né? Sim. Então, a casa não pode ser um hotel, né? Não pode ser uma coisa rígida, mas também não pode ser uma coisa totalmente permissiva. Tem que ter, assim, uma maleabilidade, um equilíbrio, assim, para poder lidar com isso, né? Com certeza. Aí, puxando por esse assunto, tem outras pessoas fazendo outras perguntas aqui, mas eu queria te fazer uma pergunta muito séria. Hoje a gente está com uma matéria no nosso site, que a gente recebeu ontem, um artigo super interessante de uma psicóloga
em que ela comenta a questão de um movimento que está crescendo nas redes sociais, principalmente durante a pandemia, que é a hashtag Exposed, mais o nome da cidade de onde é o adolescente ou o jovem, principalmente os adolescentes, denunciando todo tipo de crimes e, enfim, situações como assédio, importunação sexual, vazamento de nudes e outros casos tais que adolescentes foram submetidos e que até então estavam mantendo em segredo, e aí nessa rede que eles estão construindo aí durante a pandemia, eles estão colocando isso, explanando isso para geral, né? E aí estão usando muito essa hashtag. E alguns casos já estão sendo, inclusive, investigados aí pela polícia, Ministério Público e tal. O que se deve fazer numa situação dessa? O que os pais responsáveis devem fazer? Devem denunciar um suposto abusador? Devem incentivar que o adolescente denuncie, fale? Quando o abusador é outro adolescente, que talvez estiver cometendo alguma uma infração, que tipo de consequências psicológicas esses adolescentes que sofrem esses abusos podem vir a passar quando se tornarem adultos? Enfim, mas a questão, essa matéria é sobre a questão do abuso psicológico mesmo, e muito que tem crescido muito nesse período da pandemia. Sim, são crimes de internet, né? Então, primeiro é poder justamente orientar esses adolescentes que o que eles expõem na internet, o que eles expõem mandando para um amigo, para uma amiga, isso pode realmente vazar para outros lugares, né? Acho que esse aviso precisa ser, assim, aquela coisa colada no espelho do banheiro, na geladeira, né? Para os adolescentes poderem ter essa ideia. As questões psicológicas, né, a gente sabe que tem, no caso, às vezes, até meninas que cometeram até suicídio por conta disso, né, porque é uma exposição muito grande, elas não imaginam que isso dali possa estar acontecendo, e o adolescente pode crescer e pode ter uma depressão, pode ter ataques de pânico, enfim, muitos gatilhos podem estourar aí com essa questão. Agora, é importante saber de onde que isso vem, porque a polícia, né, na verdade, os investigadores, eles têm capacidade para poder analisar isso, né, porque às vezes também, eu vejo muito isso em questão de vara de família, às vezes nem tudo que é dito é de fato verdade, né, então essa verdade, ela precisa ser, nem tudo é verdade, nem tudo é mentira, você tem que avaliar isso com muita cautela, né, para ver a veracidade da questão, né, para ver o que está acontecendo ali, se essa pessoa, já tem casos, inclusive, da própria pessoa fazer isso e acusar outra pessoa que fez. Então, são questões, assim, que muitas vezes os pais não imaginam que aquilo possa estar acontecendo dentro da casa deles, né, então é muito importante ter um advogado, é muito importante o apoio psicológico e é muito importante procurar, né, uma delegacia especializada em crimes de internet. Eu acho que são essas questões que precisam estar claras, né? E o equilíbrio, mais uma vez, o equilíbrio emocional, né? Porque não adianta você sair correndo um monte de coisas na mão, fazendo um escândalo, porque não é por aí. Você tem que pensar em como você vai se organizar em relação a isso, né? Como é que isso funciona? Que tipo de crime é esse? Quem é o advogado que pode ajudar? Qual é o profissional que pode acompanhar o meu filho ou a minha filha em relação a isso? Porque a pessoa que sofre esse tipo de abuso, ela foi invadida, é uma violência dentro da pessoa, né? Sim. Então, é preciso ter muita cautela com essas questões. Certo. Bom, eu acho que a gente está aqui com o nosso bloco aqui bem estourado, Renata. Eu queria te perguntar aí se você achava que... Mas a gente pode falar isso depois no encerramento ali, que eu queria saber uma opinião sua em relação a como as escolas, porque a gente já está falando da importância muito grande da família, né? Principalmente nesse momento que a gente está todo mundo junto, de estar acompanhando, estar de olho, estar atento, estar apoiando e, ao mesmo tempo, impondo também alguns limites, algumas regras para tornar essa convivência mais pacífica, mas também saber até que ponto as escolas também podem se responsabilizar ou ajudar a cumprir uma parcela dessa responsabilidade. E aí depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu queria chamar agora a Simone para a gente bater um papo aqui. Renata, já chamo você daqui a pouco, tá bom? Segura aí, tá? Muito obrigada. Já volto com você, tá bom?
Então, bom, eu vou chamar aqui a Simone Matos. A Simone, gente, para esse bloco agora a gente vai ouvir a Simone, que ela é psicopedagoga, ela é psicolinguista, terapeuta de família, e ela também é diretora do curso Palavra Mágica, que é um curso de aprimoramento em linguagem, que conquistou aí, eu já estou sabendo, conquistou um prêmio aí, uma premiação internacional lá no Senado da Argentina. Bacana, parabéns, Simone. Bom, Simone, de fato, é muito difícil manter os adolescentes, né, trancafiados, eles gostam tanto de liberdade, de encontrar os amigos, de se abraçar, de interagir, enfim. Boa parte, né? Alguns são mais arredios, gostam de ficar mais dentro de casa, então para esses não estão sofrendo muito, mas muitos gostam, né? Porque é aquilo que a Renata falou, né? Eles gostam dessa coisa do grupo, né? Eles precisam dessa aprovação também social entre eles, enfim, né? Agora, você acha que... Eu também sou mãe de adolescente, né? A gente já segurou até uma barra bem pesada aqui no início. Ai, mãe, eu tô sentindo muita falta dos meus amigos da escola. Muito difícil, né, para eles. Muito difícil. Se é para a gente não poder ver os amigos, não ver... Imagina para eles, né? Então, assim, a gente entende também essa angústia deles, esse medo, como é que vai ser o futuro deles, o que eu vou ser na vida, como é que eu vou ser, eu vou passar de ano, não vou passar de ano, enfim. Aí eu queria, assim, eu imagino que faz um mal enorme para a cabecinha deles, né? E eu queria que você trouxesse aqui para a gente algumas estratégias que podem ser usadas aí, a partir da sua experiência, que poderiam ser usadas, assim, não para podar as asas desses adolescentes aí que estão ensaiando o seu plano de voo, né, que tiveram esse plano de voo interrompido aí pela pandemia, mas que foram interceptados aí no meio do voo, mas de que forma eles podem... a gente pode motivar esses adolescentes nos estudos, estimular a criatividade deles, leitura crítica, promover o aprendizado, enfim, essas coisas que todo mundo que é mãe, pai e um educador se preocupa, né, com a formação do caráter, sim, e também a parte cognitiva, do desenvolvimento como um todo desse adolescente. E, claro, sem fazer tanta cobrança, né? Porque a gente acaba cobrando. Enfim, eles ficam meio de saco cheio e não querem ser cobrados. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso aí. Rosane, acho que chegar a poder voar com autonomia e independência é o projeto de todo ser humano, né? É o projeto que pulsa para os adolescentes. Mas existe a necessidade da prática, né? Nenhum piloto ele consegue fazer uma grande viagem, ele consegue levar um avião para os céus sem a prática do voo, sem a prática, sem horas de voo. Então, assim, eu acho que eles foram interrompidos em algum tipo de experiência, mas não em todas. E isso é interessante que a gente ressalte para eles, para que também o nosso discurso no contato não seja um discurso que reforce o sentimento de privação, impedimento, tempo perdido. Então, eu acho que o voo, ele acontece na rua, no contato, somos seres sociais, precisamos do outro, mas há muitas formas de estarmos em contato, e assim, há possibilidades reais, criativas, dentro desse processo, dentro do estar em casa, porque a gente continua podendo voar pela nossa imaginação, potência nossa, que nos ajuda ao imaginar, fantasiar, criar, construir, entrar em contato com literatura. A gente tem ali exatamente a possibilidade de fazer um ensaio de voo ainda em solo. Não é o voo pleno, não é a independência total, mas é um processo de construção. E eu acho que tem uma questão assim que a gente precisa pensar agora, o que é da pandemia e o que já estava. E o que nós só estamos podendo olhar porque estamos com uma pandemia. A situação da adolescência e essa questão do isolamento que hoje a gente olha e percebe e se preocupa,
ela já estava muito colocada, muitos adolescentes já falavam de solidão, de isolamento, muitos adolescentes já estavam excessivamente nos seus celulares. Então, é também uma oportunidade muito rica para a família, para os responsáveis, para os adultos, de observarem esse funcionamento. Agora que está ali exposto aos nossos olhos 24 horas por dia. Então, essa separação, acho que ela tem uma riqueza para que a gente possa transformar em reflexão e construção de algum novo padrão mais saudável, porque precisamos uns dos outros e temos muitas formas de estarmos em contato. E hoje estamos em contato com as pessoas que nós mais amamos. Então, Sim. por mais que isso seja desafiador, não pode ser de todo ruim. Porque estamos juntos, exatamente dividindo espaço, rotina, com todos os desafios que isso implica, né? Mas estamos perto das pessoas que mais nos amam. Sim. E que isso possa se tornar evidente para eles, porque isso aplaca o sentimento da solidão. O abraço, o afeto, a conversa, o diálogo, a divisão de experiências novas, né? A proposta de aprender algo novo e até coletivamente. Eu acho que você me perguntou sobre estratégias. Tem muitas, a gente pode ir falando aqui na nossa conversa. Sim. Né? Então, eu queria te perguntar isso, assim, geralmente eles querem só ficar no celular, vendo jogos, vídeos, conversando em grupos, aí as meninas já querem se maquiar, querem fazer fotos, querem fazer desfile, e às vezes querem até mandar nudes. Enfim, o que fazer para reinventar esses hábitos e rotinas dos adolescentes dentro de casa, sem o ambiente escolar, sem o convívio com os amigos, né? Afinal, eles não estão de férias e também têm responsabilidades com os estudos, tarefas escolares, pequenos afazeres domésticos, como a gente bem colocou lá no início, porque todo mundo tem as suas obrigações dentro de casa, eles também têm. Enfim, como é que dá para conciliar isso tudo? Começo pensando... E atraí-los, né? Tornar atraente outras atividades que não sejam meramente essas mais eletrônicas, né? Eu começo pensando que os adultos são os responsáveis dessa relação, né? Que nós, adultos, somos aqueles que daremos o tom da convivência, o tom da família, né? Me interessa hoje também te provocar o nosso grupo que está aqui conosco a pensar o seguinte: o que os adultos estão fazendo nesse momento? Será que só as crianças estão o tempo todo no celular? Então, exemplo é muito importante. Se eu quero do meu filho que ele tenha outras experiências, talvez não seja a hora de eu pensar e criar para mim também uma nova experiência. Meu pai, por exemplo, tem 80 anos. O meu pai já comprou telas, tintas, ele está pintando. Assim, se você tem dentro da sua casa pulsando um espírito criativo, algo que possa contagiar num interesse novo, naturalmente o celular ganha um outro lugar. Lá no Palavra Mágica, nós temos um cantinho que a gente chama de spa de celular, onde o celular descansa. A gente dá um tempo para o celular poder respirar da gente. Então, assim, eu acho que precisamos entender como é que está o nosso uso na vida dos adultos e se nós podemos pensar numa responsabilização para que a gente traga um exemplo de mais leveza. E acho que tem algumas situações, assim, reduzir as críticas e ampliar ampliar o suporte, o apoio, ampliar um diálogo construtivo de ideias que possam somar para todos.
Eu acho que algumas questões, assim, elas já estavam colocadas, elas só estão com uma lupa enorme. Por exemplo, jantar com celular à mesa Não dá. é algo que impede o diálogo. E aí nós temos que, adultos, pensar o seguinte, quais são os princípios que eu quero que o meu filho tenha na vida dele? Quais são os valores que eu não quero abrir mão? O que eu espero para ele e o que eu quero que ele construa como cidadão? E aí, nessa convivência, a gente já começa a exercitar, é a tal prática, é a tal formação de identidade, né, para chegar ao voo livre e independente. Então, tem uma responsabilidade que é dos adultos. O que não significa culpabilidade. É um exemplo, né, Simone? É, o exemplo e o encontro de... Por exemplo, se você tem em casa uma situação de estresse, de tensão, também ensinar as crianças, os adolescentes, a perceberem que se a gente pode montar uma rede de apoio que torne a nossa vida mais agradável, que eu posso montar uma playlist junto com meu filho e eu posso combinar com ele que cada um escolhe uma música, mas que o título dessa playlist é alto astral. E a gente só vai querer ouvir músicas animadas, a gente vai se alimentar disso. Eu posso me propor a fazer uma aula de yoga online, mas que tem um tapetinho do lado do outro, porque podemos fazer juntos. Então, tem o encontro pode se dar. Estamos no mesmo espaço, perto das pessoas que nós mais amamos, e continuamos desencontrados. Tem algo aí para a gente pensar, que é sobre o adolescente, mas não é só sobre o adolescente, é sobre a qualidade das relações que a gente está construindo. Simone, olha, eu tenho aqui uma pergunta que até a jornalista Lucila Soares, ela passou para a gente, lá do grupo Jornalistas RJ, ela é mãe de um menino de 13 anos e comentou, a escola invadiu a casa, como é melhor lidar com essa realidade? Deixar como estava, tipo acompanhando se as tarefas estão sendo entregues, ou participar mais ativamente da transmissão dos conteúdos? De que maneira isso pode ser mais produtivo? Isso é uma dúvida. A outra dúvida é se o filho tem dificuldade de aprendizagem ou um desinteresse pelos estudos, como o ensino remoto afetou essa dificuldade? Agravou ou reduziu? Afinal, como é que dá para a gente separar o que é desinteresse pelos estudos causado pela pandemia ou a preguiça típica do adolescente? Será que a pandemia virou pretexto para eles não quererem estudar? E como é que a gente faz aqui, aí, casando com essa... Estou fazendo tudo num conjunto, porque todas estão ligadas à mesma questão, que é o estudar em casa, né? Uhum. E aí, aqui entrou uma pergunta que eu achei bem pertinente da Viviane, que ela fala o seguinte, no ano de preparo para o ensino médio, será que é hora de exigir uma dedicação maior nos estudos, mesmo a criança reagindo bem ao isolamento? Enfim, então as mães, os pais estão muito preocupados com isso, com o rendimento escolar deles, né, assim, o interesse pelos estudos e de que maneira podemos ou não podemos acompanhar, deixamos eles que eles façam, tomem conta do que é o trabalho deles, que eles têm que fazer e entregar. Enfim, muitas dúvidas aí em relação a isso. O que você dá de dica para a gente? Tá, primeiro acho que acompanhar as aulas, sentar ao lado, não é bom. Eu acho que eles tinham aulas, a gente tem que tentar minimizar essa diferença da experiência presencial que subitamente virou uma experiência online. Então, sentarmos para olhar, ficarmos na mesma sala, escutando, vigiando, a vigiação, eu acho que ela não é construtiva numa relação de confiança que acaba produzindo autoconfiança no sujeito. O que não significa que a gente não deva acompanhar, veja que são coisas diferentes. Acompanhar não a aula, mas acompanhar a forma como ele está conseguindo funcionar nesse novo formato, e volto a dizer, também acompanhar o que acontecia antes da pandemia. Tá? Muitas pessoas agora estão começando a observar que estão diante de uma informação de que o seu filho não anotava, não produzia. Mas será que ele já produzia?
Será que ele já escrevia? Será que ele tinha já uma agenda que funcionava? Então, oportunidade da gente olhar para isso. Agora, não acho que a vigiação seja um caminho, mas acho que o diálogo ele é precioso. Um diálogo que ouça de fato e que permita que a gente questione como está sendo, como estão se sentindo, pergunte exatamente na prática como é o funcionamento. Por exemplo, acho que também há uma questão importante sobre a forma como as escolas estão se ajustando. Os professores, eles não se prepararam para ensinar, para dar aula à distância. Os professores não fizeram um curso de ensino à distância. Né? Exatamente. Todo mundo foi pego de surpresa, teve que se adequar. Mas acontece que essa roda com o carro andando, né? É verdade, um desafio enorme. Mas é importante a gente pensar que essa situação de nos colocarmos no novo formato nos desafia uma reflexão, principalmente o interesse de observação dos adolescentes. Como eles estão se sentindo. E o que eu posso, como adulto, educador, professor, e também os pais, o que eu posso fazer para minimizar o impacto que possa estar desestimulando? Primeiro, eu acho que é se perguntar como estava antes, como está agora, para que a gente possa ver o que é próprio do funcionamento do meu filho, do meu aluno, e o que é próprio do novo momento. É preciso, acho que, olhar essas duas situações. Tem que respeitar as individualidades, né? São seres... o meu filho não se compara com o filho do outro, com o filho do outro. Observa-se o antes, observa-se o agora e dialoga. Eu acho que tem que ter uma conversa de entendimento de como está sendo, e acho que as escolas, muitas vezes, estão se equivocando quando elas fazem uma transposição do presencial para o online. Então, assim, há uma repetição. São quantas horas de aula? 5 horas? Vamos lá, 5 horas. É muito diferente uma ferramenta online, o volume de conteúdo, a forma de interagir. Hoje o professor ele está sendo desafiado a aprender como tornar eficiente. Então, tem um sentimento no adolescente que se conecta também com um funcionamento da escola que vem muitas vezes repetindo. E a repetição ela não será produtiva, porque o formato exige adaptações. Então, há um esgotamento. Agora, muito importante que a cobrança se reduza. E que o incentivo e apoio, e também que a gente perceba que o aprender é de um espaço de vida, não só da escola. Então, como está o funcionamento e o interesse do meu filho em aprender? Aprender sobre a vida, aprender sobre diversas situações. Como é que ele está? Eu estou focada em que ele aprenda apenas o que é conteúdo didático? Me interessa apenas que ele tire uma boa nota? Simone, olha, a gente está aqui encerrando a nossa live. Menina, como voou o nosso tempo aqui. Eu vou chamar de volta a Renata. Vamos continuar depois com todas as perguntas que o pessoal fez aqui. A gente vai responder. Vou chamar a Renata de volta, porque a gente já vai ter que encerrar, gente. Olha, corrido demais, demais. Eu acho que o assunto rende muito, né? Rende do ponto de vista aí clínico, mais psicanalítico, mais como a Renata abordou, e também com essas técnicas, essas estratégias aí todas que a Simone desenvolve e que deu várias dicas aí. Vamos colocar mais coisas também lá no site também, vamos responder aqui a todo mundo que mandou mensagem para a gente. Infelizmente, a gente já vai ter que encerrar. Eu queria saber, falar que a Simone e a Renata se despeçam para a gente poder terminar a live de hoje. Por favor, Renata e Simone, um recadinho final. Bom, eu acho que o recado final é a gente tentar fazer, né, uma limonada com esses limões que a gente realmente teve, né? Então, é poder usar a criatividade. Acho que esse aqui é o grande recado. Sim, Simone.
Eu gostaria de falar assim, estamos vivendo história e estamos escrevendo uma história no mundo, mas uma história pessoal. Usar a escrita como ferramenta é muito libertador. A autoria, tanto emocional como no funcionamento, no aprendizado, constrói a identidade e constrói a possibilidade de autorrespeito, de amor próprio, de orgulho de si. Então, acho que estamos mesmo num processo de olhar para a história, mas sentindo-nos assim inseridos, pertencendo. De fato, protagonistas dessa história, né? Escrever essa história, né? Com as próprias mãos. Meninas, olha, foi maravilhoso. Simone, Renata, como eu aprendi hoje aqui, e a gente vai fazer uma matéria mais bacana lá no site e vamos falar outras vezes sobre esses assuntos. Quero agradecer muito a quem acompanhou a live aqui. Infelizmente, a gente já está no fim e vamos nos falar mais uma vez. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou, gente. Obrigada. Esse é o Papo de Pandemia, a gente está terminando hoje. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.